Talvez você já tenha percebido que algumas pessoas pensam diferente quando o assunto é dinheiro e vida. Neste áudio, você vai ouvir um resumo narrado de um livro que ajuda a entender exatamente isso. Coloque os fones, respire fundo e aproveite o áudio. Os segredos da mente milionária. Talvez você já tenha percebido que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com mais facilidade do que outras, não porque trabalham mais, nem porque são mais inteligentes, mas porque pensam diferente. Hoje, vamos falar exatamente sobre isso, sobre a forma como a mente molda o destino financeiro, muitas vezes sem que a gente perceba. Existe uma ideia central que atravessa todo este livro, um fio invisível que conecta pensamentos, emoções e resultados. A ideia de que o seu resultado financeiro não começa no dinheiro, começa na mente. Antes da renda, antes das decisões, antes das oportunidades, existe um modelo interno, uma programação silenciosa que determina como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro. Segundo T. Harv Eker, cada pessoa carrega dentro de si um plano financeiro inconsciente. Ele se forma cedo, na infância, a partir do que ouvimos, do que observamos, do que sentimos. Frases ditas em casa, discussões sobre dinheiro, medos, culpas, escassez ou excesso. Nada disso foi escolhido conscientemente, mas tudo isso foi absorvido. E esse plano passa a operar no piloto automático. Enquanto ele não muda, os resultados tendem a se repetir. É por isso que algumas pessoas ganham dinheiro e o perdem rapidamente, enquanto outras constroem riqueza de forma consistente. O dinheiro não corrige crenças, ele amplifica o que já está dentro. Se existe desorganização interna, o dinheiro revela. Se existe clareza, o dinheiro acompanha. O primeiro grande divisor entre a mentalidade rica e a mentalidade pobre é a responsabilidade pessoal. Pessoas ricas acreditam, de forma profunda, que criam a própria vida. Pessoas pobres sentem que a vida simplesmente acontece com elas. Essa diferença muda tudo. Quando alguém se coloca como vítima, 3 comportamentos aparecem com frequência: culpar, justificar e reclamar. Culpa o governo, a economia, a família, o azar. Justifica dizendo que dinheiro não é tão importante assim, que outras coisas importam mais. E reclama da vida, do trabalho, das oportunidades que nunca chegam. Esses comportamentos até aliviam momentaneamente a frustração, mas cobram um preço alto. Eles retiram o poder de agir. A riqueza não convive com a vitimização. Uma pausa aqui é importante. Assumir responsabilidade não significa negar dificuldades reais. Significa reconhecer que, apesar delas, você ainda é o agente das suas escolhas. É nesse ponto que o jogo muda. Falando em jogo, Eker afirma que o dinheiro é exatamente isso, um jogo. E a maioria das pessoas joga para não perder, quer apenas pagar as contas, sobreviver, manter algum conforto. Pessoas ricas jogam para vencer. Elas estabelecem a intenção clara de criar riqueza real, não apenas estabilidade. E essa intenção influencia decisões diárias. Quanto se ousa pedir? Que oportunidades se considera possíveis? Até o que se aceita como normal. Buscar apenas conforto raramente leva à riqueza. Curiosamente, buscar riqueza costuma levar ao conforto como consequência. A mira define o alcance. Mas intenção sozinha não basta. Existe uma diferença enorme entre querer ser rico e estar comprometido em ser rico. Desejar é passivo, comprometer-se é decisivo. Comprometimento verdadeiro elimina a ambiguidade interna, não deixa espaço para mensagens contraditórias como "eu quero dinheiro, mas acho que ricos são gananciosos". Enquanto essa confusão existir, a mente puxa o freio. Comprometimento real envolve desconforto, escolhas difíceis, aprendizado constante, riscos calculados. Não é romântico, é prático. Outro ponto central do livro é o tamanho do pensamento. Pessoas ricas pensam grande, pessoas pobres pensam pequeno. Pensar grande não é apenas querer mais para si, é entender o valor que se entrega ao mundo.
A renda tende a crescer em proporção direta ao impacto que você gera. Quantas pessoas você ajuda? Em que escala? Com que qualidade? Muitos se limitam por medo. Medo de fracassar, medo de ter sucesso, medo de não serem suficientes. Mas viver pequeno não protege ninguém, apenas reduz o alcance da própria contribuição. Existe um chamado silencioso para usar talentos, resolver problemas, servir em escala maior. Pensar pequeno não serve ao mundo. Enquanto algumas pessoas focam em oportunidades, outras só enxergam obstáculos. Essa diferença de foco cria trajetórias opostas. Pessoas ricas veem possibilidades mesmo em cenários imperfeitos. Pessoas pobres esperam condições ideais que nunca chegam. O foco determina o resultado. A forma como você enxerga pessoas ricas também importa mais do que parece. Ressentimento em relação ao sucesso alheio funciona como um bloqueio interno. Admiração abre caminhos. Quando você pensa, se eles conseguem, eu também posso, a mente começa a buscar como, não por que não. Isso se estende às relações. Nós nos tornamos semelhantes às pessoas com quem convivemos. A energia contagia, os padrões de pensamento também. Encercar-se de pessoas positivas e bem-sucedidas não é elitismo, é estratégia emocional e mental. Ao longo do livro, Eker reforça uma ideia essencial. Crescimento financeiro exige crescimento pessoal. Pessoas ricas se veem maiores do que seus problemas. Pessoas pobres sentem-se menores do que eles. Os problemas não desaparecem com o dinheiro, mas a capacidade de lidar com eles cresce. A solução não é fugir dos desafios, é expandir-se internamente. Outro bloqueio comum está na dificuldade de receber. Muitos não se sentem merecedores, rejeitam elogios, minimizam ganhos, sabotam oportunidades. Mas dar e receber fazem parte do mesmo fluxo. Negar o receber é negar a abundância. A riqueza exige abertura, emocional, mental e prática. A mentalidade de abundância aparece novamente na ideia do ambos. Pessoas pobres pensam em termos de escolha forçada, ou dinheiro ou felicidade, ou sucesso ou ética. Pessoas ricas fazem uma pergunta diferente: como posso ter ambos? Essa pergunta muda tudo. Ela ativa criatividade, negociação, soluções mais amplas. Quando o assunto é dinheiro em si, o foco deixa de ser apenas renda, passa a ser patrimônio líquido. Ganhar bem sem poupar, investir e simplificar não constrói riqueza. Gerenciar dinheiro é mais importante do que a quantidade que se tem. Até provar que você sabe cuidar do pouco, dificilmente lidará bem com o muito. Pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar para elas, criam estruturas de renda passiva, pensam no longo prazo, veem cada valor como uma semente. Pessoas pobres vivem no curto prazo, buscando gratificação imediata, trocando o futuro por alívio momentâneo. Nada disso funciona sem ação. Pensamentos e sentimentos são importantes, mas é a ação que faz a ponte com a realidade. Pessoas ricas agem apesar do medo. Pessoas pobres esperam o medo passar. A zona de conforto parece segura, mas é ali que o crescimento morre. Por fim, o livro encerra com um lembrete simples e poderoso. A riqueza duradoura exige aprendizado constante. A mentalidade milionária não é fixa, ela se desenvolve. Quem acredita que já sabe tudo para de crescer. Quem permanece aprendiz continua expandindo possibilidades. Primeiro você se torna, depois você faz, e só então você tem. Talvez a riqueza, no fim das contas, não seja apenas um número, mas o reflexo de quem você se permite ser. E essa escolha começa agora. Se este áudio fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Novos audiobooks toda semana. Obrigado por ouvir até aqui.